Olá pessoal, tudo bem? Meus amigos e conhecidos, uma boa tarde. Eu estou aqui mais uma vez incomodando vocês, vamos dizer lá, né? Mas desde já um grande forte abraço para todo mundo, tá bom? Como todo mundo sabe, as aulas aí vão estar começando novamente, né? E o que não vai faltar para esse ano, graças a Deus, vai ser trabalhos escolares. Então eu estou aqui mais uma vez, por enquanto, fazendo apenas como que fosse um teste. Você recorda daquele vídeo que eu fiz a respeito de Altamira? E eu fiquei de mandar para vocês os slides, né, dos textos que na época, no dia, eu não consegui mandar para vocês. Então eu providenciei e vou estar passando aqui agora, como fazendo uma preliminar antes de realmente começar os estudos aí em 2021. Tá certo? Então vamos lá, um grande abraço, fiquem com Deus. E aqueles que acharem interessante podem estar acompanhando depois. Tudo bem? Deixa eu verificar aqui. Deixa eu liberar aqui o monitor. E fazer para vocês a transição. Tá aí. Tá? Então, é isso aí que eu vou estar mostrando para vocês. Tudo bem? É o portfólio que a respeito da transformação das cidades, eu tinha passado para vocês aí somente a minha voz, né? E ficou os slides sem vocês verem. O exemplo está aí, as cidades de Altamira, mas desde já eu quero falar para vocês o seguinte: todos sabem, ciente, que isso já faz alguns anos, né? Que foi realizada essas pesquisas e tudo. Mas assim que tiver algo mais atualizado, eu vou estar passando aí para vocês também, tá bom? Então vamos lá, sem delonga. Um breve histórico, tá bom? A cidade de Altamira, portanto, ela localiza-se no sudoeste paraense, às margens do rio Xingu. Ela foi criada, né, no século XVII, no período da colonização da Amazônia. Nesse período, os desbravadores, portanto, foram os jesuítas e outras demais tribos indígenas. Durante muitas décadas, a extração da borracha foi a atividade econômica principal da região. Verificou-se então um revigoramento urbano e o desenvolvimento de muitas cidades que funcionavam como centros de coleta e distribuição da borracha. Porém, até o ano de 1950, Altamira ela configurava um pouco mais de 1.800 habitantes em toda a sua área urbana. Então dá para poder observar que era uma cidade pequena, né? Aqui tem um gráfico que define isso. Lembra, esse gráfico e outras imagens que eu queria ter mostrado para vocês, mas eu tive problemas técnicos e não consegui. E eu estou trazendo aqui agora para vocês. Tudo bem? Como vocês podem estar verificando, olha, a população urbana, né, nas décadas de 1950, e ela foi crescendo. 1960, né, 70, olha a diferença de 1970 para 1980, de 5.734 para 26.911. Assim, também, aqui é o total, ó, urbano e rural e o total. Então, na década de 70 com 15.345, já nas décadas de 80 foi para 46 mil. Então, através disso, você pode observar que, chegando ao ano de 2010, portanto, totalizando quase 100 mil habitantes. Como eu disse, os dados hoje são mais atuais. Então, certamente, essa população ela está um pouco maior. Tudo bem? Então seguimos aqui os slides, portanto. Então, em 2010 foi a chegada da usina de Belo Monte, ok? A partir de 2010, a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, considerada, portanto, na época, a maior usina hidrelétrica inteiramente brasileira e a terceira maior hidrelétrica do mundo, com potência instalada de 11.233 megawatts. Potência bastante, hein? Para a sua instalação foi inundada uma área de 516 km²,
ou seja, o tamanho da nossa querida capital Curitiba, e tomou áreas municipais do município de Altamira, Vitória do Xingu e Brasil Novo. Então é uma área assim bem expressiva, né? Aqui está uma foto, né, da usina, ainda na época de construção, né? E por aí dá para você ter uma noção de, né, o quanto que a usina ela realmente é grande, né? E aqui no caso nós já temos aqui algumas fotos que já é de um crescimento populacional da área urbana. Então você pode ver ali, ó, lojas americanas, né? Então pessoal, então você pode ver aqui tem supermercados, né? Lojas diversas, redes bancárias. Então tudo isso foi algo assim que novo, né, para a cidade de Altamira. Aqui tem um resumo das cidades geradas, as atividades geradas com a chegada da usina entre o ano de 2009 e o ano de 2014. Então dá para você observar aqui a atividade médica ambulatorial com consultas e procedimentos cirúrgicos. Então olha o crescimento, olha, 22 empresas nessa área. Bancos, olha, 5 novos bancos. Comércio atacadista, componentes diversos e máquinas agrícolas, 139 unidades. Comércio a varejo de veículos, motocicletas, peças, acessórios, pneumáticos, 138 novas unidades. Isso lembrando, olha, entre 2009 e 2014, tá? Então, num espaço curto de tempo, houve um crescimento gigantesco, tudo focado na questão da própria usina. Educação infantil, superior e profissional de nível técnico e tecnológico, olha, 12 novas unidades, né, de ensino, né? Laboratórios clínicos, 8 novas unidades. Atendimento hospitalar, incluindo pronto-socorro para urgência e emergência, 5 unidades hospitalares. Então, são assim, um crescimento gigantesco, na verdade, né? Aqui tem este gráfico, veja, portanto, que traz aqui o posicionamento, né? Olha, o Rio Xingu, a posição dentro do estado, no caso, onde foi realizada essa tarefa, né? A usina hidrelétrica. Então aqui você tem as cidades, né, que tem todo ao redor ali, olha, veja, Altamira, Brasil Novo, né? Então essas cidades todas, elas fazem sentido, a abrangência, o movimento, o comércio, tudo acaba sendo envolvido e atraído pela própria usina. Tudo bem? Então, olha, o complexo é formado por 3 sítios interligados. Então, ó, Sítio Pimental, Sítio Bela Vista e Sítio Belo Monte. Então, esses 3 sítios, eles fazem parte do todo o trabalho voltado para a hidrelétrica. Tudo bem? Então, tem aqui, olha, por exemplo, ó, início das obras, novembro de 2011, custo, né, 25 bilhões,8. Capacidade energética, como já foi falado para vocês, a área alagada, olha. Então, olha e observa bem, grupos indígenas próximos, olha, tribo Paquiçamba, tribo Arará da Volta Grande do Xingu, tribo Juruna. Importante é salientar que, olha, 6.000 famílias ou 20.000 pessoas terão de deixar suas casas por conta da área a ser alagada. Então, olha, mais de 20.000 pessoas tiveram que deixar as suas casas por causa da construção da usina. Aí depois, mais adiante, tem a questão da gente observar os pontos negativos e positivos, né? Planejamentos que começaram desde 2008 já tinham pontos negativos. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Assim como o Marabá, né, e Estreito,
Altamira experimentou um crescimento desordenado com a chegada de trabalhadores de grandes obras. Com o inchaço populacional, os habitantes passaram a sofrer com problemas de ordem social e econômica. Danos ao meio ambiente. Ambientalistas, ribeirinhos, índios, eles afirmam que as alterações no curso do rio já começaram a provocar danos ambientais e sociais. As áreas de Igapó, as margens do rio Xingu, assim chamadas pelos índios jurunas, onde os peixes se alimentavam dos frutos que caíam das árvores, não existe mais. E, segundo o Ibama, 16 toneladas de peixes morreram naquele trecho do Xingu entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016. Então veja que nem tudo é ponto positivo, né? Aqui tem um vídeo, no caso, que eu pretendo passar para vocês, tá bem? Nós vamos esperar carregar ele um pouquinho. Então aí, como vocês puderam ver, eu acho que o som não estava muito legal, mas eu espero que tenha dado para vocês poderem observar, tá? Aqueles ali eram relatos dos próprios moradores da cidade de Altamira. Então, como nós vimos aqui, danos no meio ambiente e desacordos também. Uma das obrigações da empresa responsável por Belo Monte foi a reforma e ampliação do Hospital Geral de Altamira, para reforçar o atendimento no município com a chegada de mais de 30 mil trabalhadores da usina. Mas a unidade só ficou pronta em 2015 e até aquele momento, portanto, o hospital ainda não havia sido inaugurado. Então veja que haviam ali inúmeras barreiras, né? Agora nós vamos falar da nossa querida Colorado, tá bom? Que é parte do trabalho, do portfólio, que é fazer a comparação da nossa cidade com a cidade de Altamira. Vamos lá. A cidade de Colorado, no noroeste do Paraná, é extremamente pequena comparada aos 108 mil habitantes de Altamira. Ela foi fundada em 1954 e em seus 65 anos conta hoje com um pouco mais de 23.800 habitantes, segundo os dados do IBGE de 2016. Mesmo diante desse cenário, é possível perceber seu crescimento urbano. Para tanto, destaca-se 2 pontos: a criação da usina Alto Alegre e a festa do peão de rodeio de Colorado. A usina Alto Alegre. Durante muitos anos, a cidade manteve como fonte extrativa a agricultura, com consideráveis plantações de café, algodão e também mandioca. Era uma agricultura bastante diversificada. A partir do ano de 1974, com o surgimento da usina Junqueira,
esse cenário foi sofrendo alterações. Fazendeiros e pequenos agricultores da região, aos poucos foram cedendo suas terras para a plantação de cana. A expansão. As incertezas da política econômica do país nas décadas de 80 e décadas de 90 ponderou na decisão de outros quanto ao arrendamento de terras. Trouxe para a cidade inúmeros benefícios. Por exemplo, a construção do distrito de Alto Alegre, situado a 13 quilômetros do centro da cidade, destinado na época aos trabalhadores da usina, havendo inclusive trâmites políticos quanto à sua emancipação. Então esse foi um ponto muito positivo, né? A construção do distrito de Alto Alegre. É conhecido que a empresa Junqueira ela é uma empresa bastante robusta. A unidade Junqueira é responsável pela produção de açúcar cristal branco, açúcar cristal VHP, açúcar refinado amorfo, álcool anidro, carburante, álcool hidratado e energia elétrica. Então, por exemplo, esse açúcar VHP é aquele açúcar mais bruto, tá? Geralmente o pessoal utiliza isso para alimentação de abelhas. Processa cerca de 3,5 milhões de toneladas de cana, o que gera 7 milhões de sacas de açúcar cristal, 5 milhões de sacas de açúcar refinado amorfo e 100 milhões de litros de álcool anidro, carburante e álcool hidratado. Esta produção gera energia elétrica que é utilizada parcialmente e internamente. O excedente é comercializado para as principais empresas do setor. Então, benefícios da usina Junqueira para a população. Gerando cerca de 5.500 empregos diretos e 18.600 empregos indiretos. Em suas dependências também conta com assistência médica e odontológica, refeitório e um espaço para descanso, diversão e confraternização dos funcionários. Também foram implantados todos os programas sociais e ambientais. Está aqui a fonte, né, da própria usina. Aqui tem uma foto aérea parcial da usina. Nas presentes datas ela abrange ainda um pouco mais do que isso. E agora nós vamos falar do rodeio de Colorado. Tudo bem? A festa do peão de Colorado ela é conhecida internacionalmente, com shows de atratividades culturais, momento de socialização e entretenimento para jovens, crianças e adultos. Conhecida, portanto, a cidade como a capital do rodeio do Paraná, atrai mais de 10 mil visitantes todos os anos entre os meses de março e abril. Aqui eu tenho uma relíquia, né? Como vocês podem ver, 15/6, entre os dias 15, 16 e 17 de março de 1974. Local: Estádio Dr. Francisco Borges de Campos. Isso aqui tem uma pequena história a ser falada, a ser contada a respeito disso aqui. Porque o rodeio de Colorado ele não começou lá no Benedito Inácio Ribeiro. Ele começou aqui, aonde que é conhecido o campo de futebol CAC, Francisco Borges de Campos. Então, nesse ano de 1974, é que Adair Inácio Ribeiro, ele com alguns outros, né, colegas e conhecidos na época, eles decidiram, durante a própria festa do peão, decidiram construir um local próprio para a festa do peão. Aonde que nos anos posteriores, depois, em 75, eles começaram a construção, e em 1976 foi a primeira festa do peão realizada, lá no recinto onde é conhecido hoje. Aqui está uma foto, né, desculpa. Aqui cabe eu ressaltar
David Lira Martins, ele é o autor, tá, dessa produção. É um artigo científico que esse estudante do Campo Mourão, né, ele fez um artigo a respeito também do rodeio e da cidade de Colorado. Então essas fotos, elas foram adquiridas, né? A dissertação apresentada ao programa de pós-graduação interdisciplinar Sociedade de Desenvolvimento da Unespar, Campo Mourão, Paraná, Centro de Ciências Humanas e de Educação, 2019. Então veja, olha, 61 de 168, são inúmeras fotos. Curiosidades. Existem relatos, né, entre os mais antigos, que antes de ser iniciado a festa de rodeio em Colorado, havia a realização de touradas corriqueiras, aonde que alguns fazendeiros se reuniam, né, e realizava essas touradas, né, aquelas montarias em cavalos ou em touros, laçadas de boi. Isso era feito em propriedades particulares da região. Segundo a reportagem da revista Place, em fevereiro de 2000, a primeira montaria a cavalo em aspecto esportivo ocorreu em Colorado, nos Estados Unidos. No Brasil, o ponto de referência é o rodeio de Barretos, desde 1956. Somente a partir da década de 70 começou a ganhar reconhecimento regional. Qual a conexão, portanto, é feita entre a usina e o rodeio? Vamos lá? O comércio da cidade e região sempre foi movido pelos benefícios desse trabalho manufaturado. Qual? O corte de cana. Associado ao movimento comercial da cidade está a Festa do Peão de Rodeio. Inaugurado em março de 1977, o Parque de Peão Benedito Inácio Ribeiro é hoje palco de muito esplendor, com atrações artísticas reconhecidas por todo o país, o que equivale a Colorado como a capital do rodeio do Paraná. A festa cresce a cada ano e junto com ela o comércio local também se destaca. Para atender a demanda dos visitantes, nos últimos 20 anos o recinto sofreu mudanças radicais, como a ampliação de espaços para estacionamentos e construção de novos hotéis. Suas melhorias elevam-na a um título de glamour. A pensar no bem-estar dos visitantes e dos cowboys brasileiros, a cidade se planeja a cada ano. Também houve criação de novos bairros, direcionando o crescimento da cidade para o próprio rodeio. Agora é importante salientar aqui os pontos negativos, tá? Da própria festa do peão em si. Um ponto negativo tem sido o acúmulo de sujeiras por toda a cidade, causados por aqueles que não entram no recinto, mas ficam espalhados pela cidade. Para resolver este problema, as autoridades locais criaram uma área de camping próximo ao recinto. Existem também relatos de roubos já ocorridos em função de famílias inteiras deixarem suas casas para irem à festa do peão. Então, graças a Deus, essas questões hoje, atualmente, elas não são corriqueiras, né? Mas são realidades que já ocorreram em nossa cidade. Assim, comparado com a cidade de Altamira, Colorado tem de se preparar anualmente para receber os mais de 10 mil visitantes e turistas em decorrência da festa. Houve, portanto, melhorias no hospital local, a criação de novos hotéis e o fortalecimento do comércio, como, por exemplo, a criação da ASIC, né, Associação Comercial Industrial de Colorado, e também a realização da Feira do Produtor, unindo o agronegócio. Assim, portanto, meus queridos amigos, irmãos, estamos aqui para poder finalizar esse portfólio, certo? Grande abraço, muito obrigado, fica com Deus, Deus abençoe vocês.
Demorei um pouco, mas tá aí. Os slides que eu havia prometido para vocês, tá bom? Grande e forte abraço. Assim, deixa eu aproveitar. Eu criei um canal no YouTube, tá? Ele é Estudos Luiz Dotto, tá bom? Ó, Estudos Luiz Dotto. Eu vou estar passando por lá, tá bom? Os detalhes de novos trabalhos que eu vou estar fazendo na escola e outras coisas mais também, tá bom? Eu vou abrir um espaço também para alguns estudos bíblicos, tá ok? Muito obrigado, grande e forte abraço. Ficam com Deus.